Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra gente falar sobre o jogador do Internacional que está encantando na sua seleção, sendo muito elogiado e causando um rebuliço até maior porque o Inter projeta uma das grandes vendas das últimas temporadas neste atleta. A gente também vai trazer atualizações sobre Sérgio Rocher, que estará de volta ao CT Parque Gigante nas próximas horas, e tem atualizações sobre a situação clínica do goleiro titular do Internacional depois de uma bela atuação contra a seleção brasileira ontem à noite em Montevidéu. E a gente fala, obviamente, direto da concentração do Inter aqui em Salvador, na Bahia, sobre a equipe para entrar em campo hoje à noite, que tem novidades e são muitas, e a gente vai falar sobre isso na sequência. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e entrar lá na plataforma da KTO para apostar nesse Bahia e Inter hoje, 9h30 aqui em Salvador, na Bahia, na Arena Fonte Nova, porque tem boas odds lá em KTO.com, tá? Tu entra lá em KTO.com, quem tá perdendo tempo ainda não tem registro, faz o registro e usa o código DIAS, porque no primeiro depósito vai ganhar esses 20% de free bet e vai jogar em Bahia e Inter, por quê? Tem boas odds, tá? Tá pagando 2.1 uma vitória do Bahia e 3.75 uma vitória do Inter. Tá pagando quase 4 a vitória do Inter, porque é um time bastante modificado, são muitos desfalques pro técnico Eduardo Cudê. Mas eu gostei dessa odd do empate, tá? 3.2 a odd do empate para Bahia e Inter logo mais, e eu vou cravar um empatezinho. Vai ter também, um pouco antes, às 7 horas, tem o jogo do Grêmio em Porto Alegre, tá pagando 1.96 uma vitória do Grêmio, o empate 3.40, dá para jogar num Grêmio ou empate contra o Atlético Paranaense em Porto Alegre, e quem sabe um empatezinho ou até vitória do Inter hoje à noite aqui em Salvador. Vai lá em KTO.com e dá uma brincada, tá certo? Bom, pessoal, eu quero primeiro nesse vídeo falar sobre a equipe que vai entrar em campo logo mais 9h30 aqui em Salvador. Daqui a pouco já estarei na Fonte Nova para contar também aqui no canal, pela rádio, pela TV Bandeirantes, mais detalhes sobre esse jogo. E é uma equipe que é bastante modificada por conta dos grandes desfalques que tem o técnico Eduardo Cudê. Vamos lá. São 4 jogadores que estiveram aí convocados na última data FIFA. O goleiro Sérgio Rocher, o Johnny, o Arangues e o Ener Valencia, e mais 2 que não estão convocados, mas não para a data FIFA e vão ficar um tempinho mais de fora, que seriam opções no banco, que é o Tauelara e o Matheus Dias, que estão com o Ramon Menezes na seleção brasileira, que vai para Santiago, está ainda na fase de preparação na Granja Comari, no Rio de Janeiro. Depois vão para o Pan-Americano, aliás, que vai acontecer em Santiago, no Chile. Pode ser que o Brasil, chegando até uma final, eles desfalquem até 5 de novembro a equipe do técnico Eduardo Cudê, caso cheguem na final. Se forem eliminados antes, retornam aí antes e vão aparecer no banco aí, quem sabe futuramente, brevemente, no Internacional, o lateral esquerdo Tauelara e o Matheus Dias. Bom, só aí são 6 convocados que desfalcam a equipe do técnico Eduardo Cudê, e tem mais 3 por suspensão. O René, titular da lateral esquerda, o Igor Gomes e o Nico Hernandes. Isso fez justamente com que o Eduardo Cudê chamasse o João Dalla Corte. A gente falou no vídeo de ontem à noite. João Dalla Corte, 17 anos, zagueiro da base do Internacional, também de seleção brasileira de base, e que foi chamado, estava treinando nos últimos dias no CT Parque Gigante, foi chamado e está aqui com a delegação. Não é uma tendência que entre, tá? Porque tem o Hugo Malo voltando de suspensão, deve começar na lateral direita, e ele já jogou como zagueiro, principalmente no período de lesão do Vitão, em jogos de Libertadores contra o Bolívar, por exemplo. Então, assim, caso tenha algum problema com o Vitão e mercado, é possível que seja deslocado o Hugo Malo para a zaga e aí jogue o Bustos na lateral direita. Bom, vamos lá, pessoal, para o time do Internacional. Lembrando esses 9 desfalques, João Dalla Corte relacionado, e também o Pedro Henrique, que não joga desde o dia 2 de setembro, aquele jogo contra o Goiás, que ele teve uma fratura no antebraço esquerdo. Passando esse time do Internacional de Kehler no gol na vaga do Rocher, Hugo Malo retornando de suspensão na lateral direita, a dupla de zaga Vitão e Mercado, e na lateral esquerda, sem René e Tauelara, o Dalbert. No meio de campo, tá? Tendo Gabriel, o primeiro homem, mais à frente Bruno Henrique, Maurício e Wanderson,
e a dupla de ataque Alan Patrick e Luiz Adriano. Eu não descarto uma possibilidade, quem sabe, do Luca aparecer, porque ele vinha ganhando uma moral com o Kudê no time reserva que estava disputando o Brasileiro, enquanto os titulares jogavam principalmente a Copa Libertadores, mas esse deve ser o time do Inter. Vai encarar uma Fonte Nova completamente lotada, tá? A expectativa de 40, 45 mil torcedores do Bahia logo mais, é uma das melhores médias de público aí do futebol brasileiro. Então o Bahia vai encher o estádio, vai encher a Fonte Nova, o Inter com esse time modificado, mas aí buscando a sua vaga na Libertadores, né? Pelo menos na pré-Libertadores, então vai ter que ter um resultado positivo, ou talvez pelos desfalques, quem sabe até um empatezinho fique de bom tamanho. Eu citei o desfalque do Sérgio Rocher e quero trazer aqui uma atualização importante, tá? Porque ele e os demais jogadores que estiveram na data FIFA, Rocher na seleção uruguaia, o Arangues na seleção do Chile, o Ener Valencia no Equador e o Johnny, que disputou 2 amistosos pela seleção norte-americana, eles vão retornar entre hoje e amanhã para o Brasil e já vão se apresentar no CT Parque Gigante. E o Rocher não teve só um problema, né? Ele teve aquele problema de uma fissura nas costelas, que foi revelado pelo presidente Alessandro Barcelos depois da vitória no Clássico Grenal 440, mas ele também teve uma infecção estomacal que tirou ele do primeiro jogo dessa data FIFA no empate lá na Colômbia, em 2-2 entre Colômbia e Uruguai. E aí ele começou no banco, ontem contra a seleção brasileira, uma grande atuação, não levou gols, esteve como titular na seleção uruguaia e vai retornar ao Internacional, já recuperado das dores nas costelas. Não era uma dor tão grande que ele vinha sentindo, é verdade, isso é confirmado também no bastidor, mas também recuperado dessa infecção estomacal que teve aí o Sérgio Rocher, já vai ficar à disposição para o jogo do final de semana contra o Santos. E eu quero falar sobre outro jogador que esteve nessa data FIFA desfalcando o Internacional e que está encantando de fato a todos, tá? E foi a primeira aparição do Johnny como titular na seleção norte-americana. Ele já tinha entrado durante algumas partidas com o técnico Greg Berhalter, agora ontem ele começou a partida, jogou aproximadamente 64 minutos, tá? Na vitória por 4-0 da seleção dos Estados Unidos contra a Gana. Ele teve uma participação muito boa, tá? E aí muitas pessoas nas redes sociais falando dessa participação do Johnny, que ele foi muito bem no jogo, enfim. E aí o detalhe, tá? Ele jogou esses 64 minutos, dando 41 toques na bola e tendo 94% de acerto nos passes. O Johnny foi muito bem, foi um dos destaques da partida, ao lado do Pulisic, jogador do Chelsea, que é um dos principais jogadores aí dessa geração norte-americana. Ele teve ainda algumas recuperações de bola, tá? Ele teve 4 recuperações de bola, 4 desarmes do Johnny ao longo da partida, contando com corte, interceptação, enfim, desarme, e foi muito bem na marcação, jogou em determinado momento como primeiro volante, depois teve um pouco mais de espaço e liberdade para chegar no campo de ataque da seleção norte-americana, mas o Johnny foi o principal destaque dessa partida, e aí isso é muito bom para o Inter, porque a gente sabe que o Inter tem a necessidade de 135 milhões de reais em vendas, é uma meta orçamentária do Inter, e vai precisar complementar essa venda com o Johnny e também com o Maurício, tá? O Inter estava projetando aí, até porque o Inter tem 50% do Maurício, pelo menos o Inter tem 50% do Maurício, projetava uma venda de 10, 11 milhões de euros. Em relação ao Johnny, projetava uma venda aí de pelo menos 8 milhões, só que teve aquele pedido que a gente trouxe aqui no canal do Eduardo Cudê, enquanto o Inter ainda disputava a Libertadores, de segurar a venda do Johnny, porque poderia fazer ele valer pelo menos 10 ou até 11 milhões de euros. O Johnny, ao contrário do Maurício, que o Inter tem 50%, o Inter tem 100% de uma futura venda do Johnny, então seria interessante nesse sentido. Ele vem encantando e jogando muito bem também na seleção norte-americana, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações, que eu volto para falar do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.